1 Samuel, capítulo 16, verso 17 e 18. Diz assim: E Saul disse aos seus servos: Providenciai-me agora um homem que possa tocar bem, e trazei-o. Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, um homem de guerra e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Alguém diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Nas próximas mensagens, esses serão os nossos, ou o nosso, versículo base. Nessa série que nós começamos hoje, nós vamos falar sobre as qualidades de Davi. Então essa será uma série sobre Davi, e todos nós conhecemos bem. Eu acredito que ele seja um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia, admirados por várias questões, E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês essa noite, ou a primeira qualidade / característica de Davi, é o que nós lemos no verso de número 17. A primeira qualidade de Davi, nós vamos tratar a nossa série. Davi era um músico de excelência. Diga comigo, músico de excelência. Diga forte para ficar bonito, músico de excelência. Isso. Talvez essa seja a característica mais forte de Davi. O que chama a atenção, e não é à toa, que Davi é um dos homens, ou o homem, que compõe grande parte dos salmos da Bíblia. Davi era um exímio adorador. Davi era um homem que as suas orações, canções, nos tocam até hoje. Muitos dos salmos que nós cantamos passaram pela inspiração, através do Espírito de Deus, na vida de Davi. Isso é extremamente interessante da gente observar. O capítulo 16 que nós lemos é o capítulo da unção de Davi. E esse capítulo é tão interessante porque ele fala tantas realidades, tantas verdades. Esse capítulo é onde Davi foi ungido, Saul foi rejeitado por Deus, possuído por um espírito maligno que vinha da parte de Deus. É nesse mesmo capítulo que aparece todas essas coisas. E eu gosto de pensar, porque quando a gente fala que Davi era um homem ungido, ou ele foi ungido, nesse mesmo capítulo, parece que Deus decidiu criar um cenário para introduzir Davi no lugar da promessa. Ele havia acabado de ser ungido rei de Israel. E o rei mora onde, irmão? Vocês estão com dúvida? No palácio. Deus, nesse capítulo, é interessante demais isso. Como que Deus trabalha? É o mesmo capítulo que ele recebe a unção, que o rei que está no trono até então, que é Saul, é rejeitado por Deus. Deus olha e diz assim: esse homem já não é para mim mais um escolhido, eu já não tenho mais um negócio com ele. E o espírito que a Bíblia diz que vem da parte de Deus assola Saul. O espírito maligno deixa esse homem transtornado. E o que é que ele precisa, irmão? Ele olha e diz assim: olha, eu preciso, seus servos na verdade vão dizer assim, tragam um músico, a fim de acalmar essa loucura que Saul está, o seu espírito está abatido,
E nada melhor do que música para isso. Na verdade, a gente descobre ao longo da história que a música é como também uma parte de terapia. A gente sabe muito bem disso. E é interessante porque Deus ungiu Davi, na verdade, para ser rei, não para ser músico de Saul. Davi não foi ungido para chegar no palácio e tocar algumas melodias. Não foi para isso. Davi não foi ungido para quando Saul tivesse a necessidade, ele chegasse lá e tocasse para ele. Não foi isso. A unção de Davi era a unção real. Só que Davi sabia tocar. E no palácio estava precisando de um músico. Quem é que aparece nesse cenário? De quem é que vão lembrar nesse dia? Qual é o nome que vai ser citado ali naquela conversa? O nome de quem? De Davi. Perceba que Deus está unindo a necessidade de Saul com a habilidade de Davi. Deus está unindo a necessidade de Saul com aquilo que Davi sabe fazer muito bem. Saul precisa de um músico. Davi é um bom músico. E quem olha todo esse capítulo que a Bíblia está, essa história que a Bíblia está narrando, olha e diz assim: pastor, isso é mera coincidência. Não. Eu chamo isso de cenário divino. Porque é bem verdade que Deus pode usar a necessidade de alguém para revelar a habilidade que você tem. Eu quero que você entenda isso essa noite. Deus pode usar a necessidade de alguém para revelar a habilidade que você tem. E por que é que Deus faz isso? Para colocar Davi dentro do cenário da promessa. Essa é a primeira vez que ele vai entrar no palácio. Essa é a primeira vez que o novo rei, que o povo ainda não sabe que é o novo rei, vai estar no lugar onde Deus preparou para que ele estivesse. Então Deus cria esses cenários para introduzir Davi nesse lugar. Saul está possuído, rejeitado, ele precisa de um músico. Davi é um bom músico, o seu nome vai ser colocado dentro daquele lugar e ele vai entrar no palácio. Ele vai estar no ambiente onde Deus designou, ungiu para que ele estivesse até então. Agora, sabe qual que é a realidade? A expressão que Saul utiliza me marca muito. Porque os seus servos dizem para ele assim: Saul, rei, a gente pode providenciar um músico para você. A gente pode providenciar alguém que toque. E vai te aliviar, vai te acalmar. Até aí tudo bem. Só que olha o que Saul diz. Ele diz assim: mandem, providenciem um homem que possa tocar. Ah não, vocês não estão aí não. Que possa tocar harpa. Só que ele precisa tocar como? Ele pode tocar de qualquer jeito? Ah não, verso 17 por favor. Isso. Esse homem que tem que entrar no palácio, ele precisa tocar bem. Ele precisa tocar. Davi, nesse mesmo capítulo, havia recebido o que sobre a sua cabeça? A unção de rei. O que é que Saul quer? Um rei? O que Saul quer? Um músico que saiba tocar? Perceba uma coisa: não bastava ser ungido, tinha que ser habilidoso.
Não bastava ser ungido, tinha que saber dedilhar bem. Não bastava, Davi poderia chegar para ele, pastor Arthur, e dizer assim: eu tenho a unção. Na verdade, ele já seria morto ali, né? Ele não poderia contar para ele. Quem que é esse menino que vocês trouxeram? O senhor não sabe, rei? Filho de Jessé, o belemita. Que menino é esse? Não, esse menino é um menino ungido, menino bom. Não bastava Davi ter a unção, ele precisava ser habilidoso. Por quê? Ser ungido é importante, irmão, sim ou não? E eu quero que você pense comigo essa noite, já disse aqui, a palavra precisa ser pensada. Mas a unção, ela não exime a capacitação. A unção não anula a capacitação. A unção não põe de lado a capacitação. Qual é o nosso grande problema? Existe no nosso meio alguns pensamentos, algumas frases, até algumas ideologias que celebram o despreparo, que tratam isso como uma boa realidade. Se Davi não sabe tocar bem, ele não entra no palácio. Se Davi não é um bom músico, aquela oportunidade para ele não valeria, não chegaria. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido aquela frase. E esses dias eu bati aqui em algumas músicas, e agora eu vou falar das frases que a gente tanto escuta. Quem nunca ouviu aquela frase assim: Deus não escolhe os... você sabe, tá vendo? Deus capacita os... Será? Será? Vamos para a Bíblia? Moisés, antes de assumir o pastoreio de Israel como libertador, ele passou 40 anos no deserto sendo treinado, cuidando de ovelha. Deus não chegou em Moisés e disse assim: você, não. Para mim você serve do jeito que você está. Não. Josué, o seu sucessor, antes de conduzir Israel para a terra prometida, após a morte de Moisés, ele passou anos sendo treinado por Moisés. A Bíblia diz que ele não se apartava da tenda do Senhor. Josué foi treinado anos para guiar o povo de Israel para a terra prometida. Ele se preparou. Ah, pastor, mas a gente só tem esses exemplos, será? Não, mas isso são casos específicos. Jesus, o Verbo de Deus, Deus encarnado, se preparou 30 anos para um ministério de 3. Ele se assentou como qualquer criança dos seus dias ao pé de alguns mestres da sua época para aprender a lei, a fim de um ministério de 3 anos só. Não acaba por aí, né, irmão? Você conhece de Bíblia. Esse Jesus que teve um ministério de 3 anos, o que ele fez com 12 homens? Treinou 12 discípulos durante 3 anos. Para quê? Para dar início à igreja.
primitiva. E aí nós temos o pensamento, a ideia de que capacitação não é importante, de que preparação não é importante. Esses que partiram na igreja primitiva, que iniciaram a igreja primitiva, entre um deles, quando Deus foi escolher o 13º apóstolo, sabe quem é que Deus pegou? Paulo. Pastor, quem era Paulo? Deus não desprezou toda a habilidade que Paulo tinha, todo o conhecimento que Paulo tinha, ao longo dos seus mais de 14 anos de estudo, entre eles aos pés de Gamaliel. O cara era doutor da lei. E Deus não desprezou a preparação daquele homem para fazê-lo apóstolo dos gentios. Ou seja, a Bíblia está repleta de uma realidade. Nós não podemos celebrar o despreparo. Nós não podemos celebrar a falta de capacitação. Isso, na verdade, é uma combinação perfeita entre esses elementos. O que eu não estou dizendo aqui essa noite é que nós precisamos de apenas homens habilidosos, capacitados. Não é isso. Porque a tendência é que homens ungidos, sem instrução, se tornem fanáticos. E homens que são instruídos, mas não têm unção, se tornem religiosos. Por isso há entre nós, e deve ter um equilíbrio pleno entre a unção e a capacitação. Porque a unção, ela vem do Espírito, a instrução vem do seu preparo, do seu estudo. A unção é Deus habilitando você para o serviço. A capacitação é você se preparando para fazer aquilo que Deus te chamou. Ah, pastor, mas sabe, né? Isso é tudo conversa, a gente não precisa disso. Por quê? O senhor nunca leu lá 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, que o conhecimento passará? O problema é que você só não acabou de ler o texto. Paulo, quando ele escreve que o conhecimento passará, ele diz assim: quando aquele que for perfeito vier. Pastor, o que a Bíblia está dizendo? Enquanto aquele que é perfeito não vem, você deve se aperfeiçoar. Enquanto o que é perfeito, Cristo, não voltar, a função da igreja é estar preparada, habilitada para cumprir a sua missão. Nós não podemos celebrar o despreparo. Nós não podemos tratar como algo simples, comum, aquilo que a Bíblia está recheada de exemplos. Não dá. E eu costumo sempre dizer para vocês aqui que nada está escrito na Bíblia por acaso. Nada está escrito ali por acaso. Por que é que Davi é introduzido? Por que é que Deus coloca esse homem nesse lugar? Ele tem a característica necessária que precisa. A narrativa do texto, ela se desenvolve sob um adjetivo: tocar bem. É isso. E o que a Bíblia está dizendo? Esse cara precisava dominar aquilo que ele fazia. Sabe, Davi era um cara que, com toda certeza, não era só o fato de ter a unção do Espírito sobre ele, mas de ser habilidoso. Sabe o que Davi tinha? Um espírito excelente. Sabe o que é um espírito excelente?
Você conhece alguém que quando coloca a mão em alguma coisa, faz bem feito? Você deve conhecer pelo menos uma pessoa. Você olha para ela e diz assim: poxa, aquele irmão, quando ele coloca a mão em alguma coisa, você tem uma certeza, vai sair bem feito. Ele faz com maestria, ele faz com habilidade. E o que é excelência? A excelência é quando você vai além do ordinário, do comum. É alguém que você olha e o que ela busca? Ela busca um padrão de qualidade. Ela se esmera naquilo que ela faz. Você olha e sabe que dali vai sair algo bem feito. Por quê? Porque ela é habilidosa no fazer. A gente antigamente costumava dizer muito isso, né? Alguém que é extremamente caprichoso. Irmão, vamos lá. Quem é que pediu um bom músico? Diga comigo, Saul. Ah não, diga forte, diga Saul. Como é que Saul estava? O que estava sobre Saul? Um espírito maligno. Saul estava endemoniado. Vocês leram o texto? Saul estava possuído por um espírito maligno. E a minha pergunta é: se um endemoniado exigiu excelência, por que Deus aceitaria menos que isso? Se alguém que estava possuído por um espírito maligno, ele olha e diz: eu quero um bom músico, ele precisa dedilhar bem a harpa, tocar bem. Por que é que na nossa imaginação, quando a gente traz isso para dentro da igreja, da obra de Deus, a gente olha e fala assim: ah, para Deus isso aqui tá bom? Não, pastor, mas é para Deus. A gente também não precisa dar o melhor que a gente tem. Afinal de contas, isso aqui já está excelente, já está maravilhoso. Se um endemoniado olha e diz assim: eu não aceito qualquer um para tocar para mim, eu vou olhar e dizer assim: não. Projeta para mim aqui, Malaquias capítulo 1, verso 6. Ou melhor, verso 8. Por que é que a gente vai aceitar entregar para Deus qualquer coisa? Por que é que a gente vai olhar e vai diminuir o nosso padrão de excelência? Por que é que diz respeito à igreja, a gente olha e diz assim: ah, isso aqui tá bom. Sabe o que é isso aqui? Malaquias capítulo 1, versículo 8. É Deus olhando para os sacerdotes e dizendo para eles assim: olha, eu acho que vocês baixaram o padrão. Deus olha para os sacerdotes assim: na hora de vocês trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de vocês trazerem animais aleijados, doentes como oferta, vocês também não veem problema algum. Aí Deus dá uma bela cutucada e diz assim: faz o seguinte, tentem oferecer esses animais de presentes ao governador. Será que ele vai agradar? Será que ele vai atender vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus está olhando para os sacerdotes dizendo assim: olha,
Eu estou entendendo que vocês, na hora de sacrificar, pegam o pior que vocês têm e dizem assim: isso aqui é para Deus. Ele aceita. Ah, para Deus vai esse aleijadinho aqui mesmo. Esse animal, tá manco, tá cego, mas vai ser morto, né? Já que vai passar nele, o sacerdote vai matar, não precisa de muita coisa. Por quê? Porque para Deus serve. Quando foi que a gente começou a normalizar a falta de excelência? Quando foi? Quando foi que a expressão "tá bom para Deus" começou a fazer parte do nosso dicionário? Quando foi que a gente começou a achar normal a gente chegar e dizer assim: não, mas isso aqui dá para fazer? O que nós precisamos entender, irmão? Se você vai entregar algo para Deus, entregue o seu melhor. Exija de você mesmo um nível de excelência. Pastor, eu vou tocar. Toque como você nunca tocou, porque você sabe que é para Deus. Pastor, eu vou cantar. Cante como você nunca cantou, porque você sabe que é para Deus. Ah, pastor, não, eu vou pregar. Vou abrir a Bíblia aqui e ver o que é que vai sair. Não. Faça o melhor que você tem. Por quê? Porque é para Deus. Ah, eu vou servir a água, mas é só uma água, né? Vou pegar um copo rachado ali mesmo, o pastor bebe água desse jeito, tá tudo certo. Ah, não, mas eu vou limpar a igreja, mas é só um cisco que vai ficar ali. Não. Se não me falha a memória, Paulo fala em Colossenses: o que vocês fizerem, tudo o que vocês fizerem, façam como para o Senhor, de todo o vosso coração. Pastor, o que é isso? Deus está dizendo: se você vai fazer, faça de todo o coração, não venha com meia boca. Se você decidiu servir ao Senhor, servir a sua noiva, entenda uma coisa: isso precisa ser o seu? Não. Para Deus, qualquer coisa não serve. Nós estamos perdendo o espírito de excelência e passando a ter um espírito de mediocridade. E sabe o que é medíocre? É alguém que está sempre na média, no meio. Lembra quando você fazia a prova da escola? A prova valia 10. Tinha gente que nunca queria tirar 10, ele queria tirar sempre 6, na média. Ah, pastor, mas na média também passa, né? Sabe qual que é o grande problema? E há uma expressão na Bíblia, eu amo isso. Daniel capítulo 6, verso 3. A Bíblia diz que entre os 3 principais que o rei levantou estava Daniel. Porque nele havia um espírito de excelência. Sabe quem era Daniel? Você olhava para ele e dizia assim: esse cara é bom. O rei olha para ele e diz assim: tem um diferencial nesse menino, porque ele ainda era jovem. Ele é diferente. Ele possui um espírito de excelência. A expressão lá no hebraico, ela fala de algo que está além do necessário, do comum, do esperado. É como Jesus traduz o Novo Testamento como um andar a segunda milha. A primeira todo mundo andava, todo mundo fazia. Era exatamente o que Daniel fazia. Ele ia sempre além. Pastor, o que é excelência? Ir além. E eu pergunto para você nessa noite, para que você reflita sobre a realidade daquilo que nós temos entregado para Deus. Por favor, seja sincero com você. Seja sincero com você. Deus tem hoje o seu melhor? Você entrega para Deus o seu melhor?
Ou você pode ir além e estar negligenciando isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a Bíblia fala que Saul pede, na verdade, um homem que toque bem. Sabe qual que é a primeira expressão do verso seguinte? E um dos servos lhe disse: eu conheço um que sabe tocar bem. Eu conheço um. E isso é tão interessante. Sabe por quê? O que esse homem está dizendo é o seguinte: eu já vi ele tocar. Eu já vi ele fazer. Rei, eu não tenho dúvida de que esse homem que eu estou te falando vai cumprir a exigência que está sendo pedida. Irmão, posso dizer para você? Davi estava sendo observado por aquele homem. E por que a gente acha que também não tem gente observando a gente? Davi está indo para onde? Para o palácio. Sim ou não? Para o palácio. Agora, qual que é a grande realidade? Aquele servo de Saul, com certeza, ainda que seja uma única vez, ainda que fosse uma única vez, ele viu Davi tocar e viu que Davi tocava bem. E isso ativou logo a sua memória, que ele disse assim: eu conheço um. Porque ele sabe que Davi tem capacidade. Ele sabe que Davi tem habilidade. Só que se aquela única vez, talvez, que aquele servo de Saul visse Davi tocar e Davi não tocasse bem, com certeza Davi não estaria na lista para que o seu nome fosse falado no reino, no palácio. Ou seja, porque aquele dia, aquele homem viu que Davi tocava bem, ele lembrou de Davi, ele citou o nome dele. E a grande questão é, quando você faz menos que a sua capacidade, você fecha a porta da oportunidade. Por que é que tem gente que ainda não entrou? Porque sempre faz menos do que aquilo que pode fazer. E tem gente esperando que Deus faça, e Deus está dizendo assim: nem você está fazendo o que é para você fazer. Por que é que Davi entra no palácio? Porque ele toca. É igual o oleiro no futebol. Era assim o servo de Saul. Já viu? Qual que é a função de um oleiro? Olhar. Ele vai olhando ali no campo os melhores jogadores. E ele vai anotando esse aqui tem um bom passe, esse tem um bom cabeceio, esse marca bem, esse lança muito bem a bola, se posiciona bem no campo. É assim. E aqueles que fazem bem são os nomes que vão ser levados para as mesas. É a mesma coisa que naquele dia que aquele homem olhasse para Davi, Davi dissesse assim: hoje eu não estou com vontade de tocar bem, mas qualquer coisa aqui mesmo. Aí naquele dia passa aquele servo de Saul, ele olha e diz assim: mas que menino que toca mal. É de doer os ouvidos. Davi entendeu uma coisa: toda oportunidade que você tem é a oportunidade de fazer o melhor que você pode.
Pastor, o que o senhor está dizendo? Num culto como esse, não é porque é um culto de sábado. Não é porque está chovendo que dá para a gente entregar qualquer coisa. Pastor, eu estou arrebentado. Não estou conseguindo nada, pastor. Com o pouco que sobrou de você, esse pouco ainda tem que ser o seu melhor. Porque Provérbios 22, 29 diz: observaste tu um homem que é competente naquilo que faz? Este será posto entre os reis, e não há de trabalhar entre gente comum. Há uma tradução que diz assim: observaste um homem perito na sua obra. Sabe o que é um homem perito na sua obra? Que faz com... ele servirá diante dos reis. E por que eu estou dizendo isso para você? Por que Davi, por que repousava sobre ele também um espírito de excelência? Fazia bem. Por quê? Porque Deus é um Deus excelente. Ah, pastor, aí só está muito herege hoje. Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 1. A criação. Quando Deus começa a criar todas as coisas, há uma expressão que se repete por pelo menos 7 vezes no capítulo 1. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Deus começa a fazer as divisões, começa a colocar cada coisa no seu lugar, e trazendo isso para a realidade humana, só para que a gente entenda, é como se eu acabasse de criar um bom quadro, eu olhasse para aquele quadro com um sorriso e dissesse assim: isso ficou bom. É a sensação que a Bíblia traz ao dizer que Deus olha para a sua criação, e tudo o que Deus estava fazendo, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Bom, a primeira verdade é que Deus estava analisando aquilo que Ele estava fazendo. E eu sei que isso parece loucura, né? Irmão, Deus, vou dizer de novo, Deus olhou para aquilo que Ele estava criando, para aquilo que Ele estava fazendo. E então, depois de analisar que aquilo que Ele estava fazendo, aí Ele diz: isso aqui é bom. Deus foi excelente na criação. Só que há uma expressão no capítulo 2 que diz assim: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. No capítulo 1, por 7 vezes a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. No capítulo 2, uma única vez, Deus viu que não era bom. E sabe o que Deus fez? Largou para lá. Foi isso? Foi, irmão. Deus olha para a criação, viu que tudo era bom, só que aquilo que Ele viu que não era bom, Ele não abandonou, Ele foi aprimorar. Aquilo que Deus viu que não era bom, Ele disse assim: vou dar um jeitinho. Adão, dorme, Adão. Deus abre o camarada, tira quem do lado dele? A mulher. Depois da cirurgia bem feita, o pós-criação da mulher, agora estava tudo perfeito.
Deus poderia pensar assim: poxa, eu vi 7 coisas que era boa, só porque uma não está tão boa, não tem nenhum problema. Olha o céu, olha a terra, olha o homem, os peixes nadando em sintonia, os animais, Adão conversa com todos eles, nomeia cada um deles conforme ele quer. Por que eu vou me preocupar? Porque uma coisa só não saiu tão boa assim. E eu queria entender. Porque sabe o que a gente anda fazendo muitas vezes? A gente olha tudo de bom que a gente está fazendo. Isso aqui é bom demais. Poxa, eu estou pregando como ninguém. Meu Deus, tocar como eu? São poucos. As melodias da minha voz estão fluindo maravilhosamente bem. Poxa, o meu serviço no ministério flui de maneira maravilhosa. E o problema é que quando a gente olha que aquilo que não está bom, em vez da gente aprimorar, a gente abandona. Afinal de contas, a gente está fazendo outras 7 coisas que são boas. Pastor, o que o senhor está dizendo? É entender que tudo na nossa vida deve ser feito sobre o mais alto nível, grau de excelência. Você pode ter acertado em muitas coisas, mas o padrão não pode baixar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Se for para pregar, dê o seu melhor. Se for para cantar, dê o seu melhor. Se for para tocar, dê o seu melhor. Se for para servir no ministério em qualquer área, dê o seu melhor. Eu sou só empregado. Seja o melhor empregado que aquela empresa tem. Eu só sou pai. Seja o melhor pai que os seus filhos vão ter. Eu só sei ser mãe. Seja a melhor mãe que os seus filhos vão ter. Eu sou só patrão. Seja o melhor patrão que os seus empregados vão ter. Eu sou só dona de casa. Seja a melhor dona de casa que aquela casa conhece. Por quê? Porque uma realidade é a maior expressão de que Deus é um Deus excelente, é que Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu nome é Jesus. Se Deus olha para a criação e Ele viu que uma coisa só não estava boa, Ele aprimorou aquilo. Aí lá na plenitude dos tempos, Deus olha para a gente como a gente e tem uma percepção: a humanidade vai precisar de um Salvador. Não dá para ser qualquer um. Deus falou assim: eu vou me dar. Eu vou entregar o melhor que eu tenho. A maior expressão de excelência de Deus é Jesus. E eu encerro te perguntando essa noite: se Deus deu o seu melhor, por que é que você vai entregar menos do que isso? Se Deus entregou o melhor que Ele tinha, por que a gente acha que Ele vai aceitar menos do que isso? Davi sabia tocar bem. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar essa noite. Deixa eu orar com você. Pastor, e o que nós vamos orar essa noite? Que venha sobre nós um espírito de excelência. Que a gente não abra mão de fazer para Deus o melhor que a gente pode fazer.
Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro essa noite para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos dê consciência de que nós precisamos, devemos fazer o nosso melhor para o Senhor. O Senhor entregou à humanidade Jesus, o melhor que o Senhor tinha. E eu oro, Senhor, para que assim como Davi era um homem habilidoso e também ungido, Senhor, que nessa noite o Senhor também nos dê percepção de sermos homens e mulheres ungidos e habilidosos, preparados para a missão do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, que haja em nós aquele espírito que havia sobre Daniel, um espírito excelente, que façamos tudo como para o Senhor e de todo o nosso coração. Eu oro nessa noite, Senhor, para que acima de tudo a gente agrade o teu coração nas mínimas coisas que fizermos, mas que tudo em nós seja excelente e para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode glorificar Jesus aí do seu lugar.